creio que agora melhorou. Muito obrigado, irmã Hélia, pelo toque. Que é assim que as coisas vão se aprimorando. Deus abençoe. Nós, como eu falei logo no vídeo que foi cortado, eu quero primeiramente ser grato a Deus pela minha vida e pela vida de cada um que já se inscreveu lá no meu canal, Levi Itabaiana. Nós estamos com um projeto muito bonito para o ano que vem. Além de estar lançando o nosso EP, Em Nome de Jesus, nós temos muitas outras coisas que Deus tem nos direcionado para fazer no ano que vem. É por isso que eu sou grato a Deus pela vida de cada um que já se inscreveu no canal. O Alcino Dias já se faz presente também. Louvo a Deus pela vida de cada um que já está assistindo. Queridos, eu queria falar a vocês nessa noite de um assunto muito pouco testificado pelas igrejas. Já quero ressaltar, vale ressaltar aqui, meus queridos, que ultimamente eu venho recebendo algumas críticas, algumas construtivas que eu pego para poder melhorar, e algumas são críticas que, infelizmente, pessoas não pensam antes de fazer uma crítica. Mas como eu sou firmado na rocha, eu não me abato com qualquer coisa. Inclusive, o assunto que vai ser falado essa noite tem um pouco a ver com o que anda acontecendo. Amém, queridos? Já quero ser grato a Deus pela vida do meu primo Darlan, que já está assistindo também. Que Deus te abençoe, viu, Darlan? Que Ele possa te prosperar, possa tomar conta da tua vida, da tua família. Dá um abraço na minha tia Creuza. Diz para ela que eu já estou com saudade. Final de ano, possivelmente, a gente se vê. Amém? Queridos, sem perca de tempo, como eu peço perdão aos irmãos por algum barulho externo, é porque eu estou numa praça pública, então há pessoas por perto, há veículos passando, então em um momento ou em outro vai haver um barulho mais estrondoso, mais alto, que pode estar incomodando os irmãos. Mas nada que venha impedir o que Deus tem para falar nessa noite. Amém, queridos? Então, sem perca de tempo, para quem tem uma Bíblia perto de você, por favor, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Ezequiel. Eu também vou abrir a minha. Amém? Amém, meu primo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu sei que a minha família foi a fonte de muitas bênçãos para a minha vida, porque nunca desistiram. Tem pessoas que não conhecem a minha história. Tem pessoas que às vezes olham para mim e pensam que o tempo todo foi assim, tudo bem. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada familiar meu.
porque eles sabem por onde eu passei, da onde Deus me tirou. Eles sabem o vale que eu passei, e assim eu creio que muitos também passam por momentos difíceis na vida. Mas chega o momento em que nós vamos ter que escolher. E a vida é feita de escolhas. Não tem para onde correr. Em qualquer instante, momento da sua vida, você vai ter que estar fazendo escolhas. A minha amiga Fran Carvalho, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que os planos que vocês têm, que essa família Carvalho tem para a cidade de Abaetetuba, possa se concretizar. Assim eu já quero profetizar nessa noite, que Abaetetuba do Pará vai ser uma cidade melhor, vai ser uma cidade muito mais abençoada. Amém? Deus abençoe, irmã Fran, você, toda a sua família. Que Deus venha fazer grandes coisas através dessa família aí nessa cidade. Amém? Eu já quero ser grato a Deus não só pelo governo de Abaetetuba que vai iniciar, mas eu quero ser grato a Deus pelo governo que se passou. E que Deus abençoe a vida dessa pessoa que estava cuidando da cidade de Abaetetuba, mas que agora a cidade está na responsabilidade de outra pessoa. E que eu não tenho dúvidas, a minha Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Então que Deus venha abençoar a vida da Francinete Carvalho, que vai cuidar, tem a responsabilidade de cuidar dessa cidade. Amém? Deus abençoe, irmã Fran, toda a sua família, em nome de Jesus. Queridos, aqueles que encontraram o texto sagrado, que se encontra no livro de Ezequiel, o capítulo de número 34, versículos de 1 ao 10, e possivelmente vamos estender até o 12, mas eu quero fazer a leitura dessa palavra. Mas antes nós vamos orar pela palavra. Feche seus olhos onde você estiver, porque Deus quer falar com pessoas nessa noite. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, meu Deus, vamos fazer menção da Tua palavra nessa noite, e que Tu, Senhor, venha falar através do Teu servo. Meu Deus, que Tu venha despertar a Tua igreja para um outro momento, um momento de santificação. É o que a terra precisa, de pessoas comprometidas com o Teu reino, pessoas que tenham o amor de Cristo dentro de si, pessoas que amem fazer a Tua obra, pessoas que realmente saibam conduzir as coisas que Tu tens para fazer aqui nessa terra. Deus amado, perdoa os pecados, os erros, que são muitos diante de nós, mas que o Senhor venha derramar agora da Tua graça, para que nós venhamos a ter o entendimento da Tua palavra. Meu Deus querido, sabemos que Tu és um Deus que exorta os Teus filhos, então que todos aqueles que vão ouvir essa palavra agora, não tenham como exortação e não fiquem com o coração magoado, porque a palavra verdadeira, ela vai de encontro com o que não é certo. Meu Deus querido, eu consagro a minha vida a Ti, porque vou conduzir a Tua poderosa palavra nessa noite. Seja conosco, fala com Teu povo, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Eu acho que já deu tempo de todos acharem. Eu quero louvar a Deus pela vida do Robson, meu querido. Faz tempo. Robson, deixa eu te falar. Eu ainda vou aí pra gente fazer o slackline, viu? Eu tenho uma fita agora. Quero louvar a Deus pela tua vida, viu, meu irmão? Que Deus te abençoe. Continue firme na caminhada, porque a gente sabe que não é fácil, Robson, mas que Deus lhe dá a vitória. O Robson é uma pessoa que conhece também a minha trajetória, conhece por onde eu passei, mas eu creio que ele tem me apresentado nas suas orações, porque é maravilhoso, irmão, é maravilhoso o que Deus faz. E um dia, quem sabe, eu possa estar explanando isso para muitas pessoas, porque eu tenho muita vontade de um dia poder fazer uma ministração da palavra para pessoas que ainda não conhecem a minha história, mas que vão conhecer porque o Senhor vai proporcionar a ocasião. Amém, queridos? Tá bom, Robson. Pode esperar que a gente vai marcar esse dia aí. Eu já tenho a minha fita, tá? Queridos, agora sim, sem perca de tempo, o livro de Ezequiel, o capítulo de número 34 e os versículos 1. Antes de começar a leitura, eu quero destacar, mas antes eu quero dar um abraço também, mesmo de longe, no meu amigo Rafael Cardoso, um dos melhores vendedores de moto da cidade de Abaetetuba. E por sinal, é músico, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da vida dele. Que Deus te abençoe, Rafael, em nome de Jesus, toda a tua família também. Estou com saudade de vocês. Amém? Queridos, o livro de Ezequiel, ele tem por tema destruição de Jerusalém e sua restauração. Mas o que me chama a atenção, são algumas palavras-chave que existem no tema do livro. E eu vou citar apenas duas, que são responsabilidade e moral individual. Que essas duas palavras-chave, elas vão fazer parte da nossa ministração. Amém, queridos? Então nós vamos fazer agora a leitura desses versículos, que eles nos dizem assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aleluia! Comeis a gordura e vos vestes de lã e degolai os cavalos, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Oh, glória! Assim se espalharam por não haver pastor,
e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas de sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não lhes servirão mais de pastos. Aleluia! Eu vou deixar a Bíblia aberta aqui, porque nós vamos voltar alguns versículos daqui a pouco. Jaldo Alves, que Deus abençoe a tua vida, meu querido, em nome de Jesus. Queridos, senhoras e senhores, aleluia! Eu gosto disso porque é o Ednilton que fala isso. Senhoras e senhores, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra pode ser que venha parecer dura para algumas lideranças. Eu já peço que quem está assistindo, em nome de Jesus, se puder, já vai compartilhando, porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. É como eu sempre digo nas lives: compartilha não para que eu venha a aparecer, mas sim para que pessoas venham ser alcançadas. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que já se faz presente nessa live. Queridos, a palavra vai parecer dura para algumas pessoas e principalmente para algumas lideranças. Ezequiel está falando aqui neste livro a respeito de lideranças de Israel infiéis. E no decorrer dos versículos, nós vamos entender que o próprio Deus está preocupado com suas ovelhas. Aleluia! Tudo isso aconteceu quando o próprio Deus pediu para Ezequiel, ordenou a Ezequiel a falar aos pastores infiéis de Israel. O versículo 2, a parte B, vem nos dizer assim: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Aleluia! O que seria apacentar a si mesmo? Seria pessoas que, ao invés de cuidar de suas ovelhas, no decorrer do texto nós vamos entender que as ovelhas nem são dessas pessoas. As pessoas estão incumbidas da missão dada por Deus de cuidar das ovelhas que são de Deus, não são delas. Aleluia! Érica Sarges, que Deus abençoe toda a tua família. Eu sinto saudades de vocês, sinto saudades do Jefferson, do Emerson, da dona Edna. Um abraço a todos. Já peço que entrem compartilhando também
tá? Porque aí onde vocês moram, eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, meus queridos, ai dos pastores, diz o versículo 2, parte B, que apacentam a si mesmos. Então nós vamos entender agora que tem pessoas, líderes de igrejas, que estão apacentando a si mesmos, que estão cuidando de si próprio, quando a missão é cuidar das ovelhas do Senhor. Nós vamos entender no versículo 3, que diz que enquanto os pastores ficam, em outras palavras, os pastores ficam no bem bom, usufruindo de comer a gordura, de vestir a melhor lã naquela época, nós entendemos que os pastores se preocupavam em ter o melhor para si próprio, enquanto as ovelhas estavam em uma situação mais abaixo. Amém, Érica? Eu oro sim. Eu oro sempre pela vida de vocês, querido. Logo, fazendo um comparativo, o vestir a lã e o comer a gordura significa ficar em uma melhor posição. Significa ficar em um lugar melhor do que as pessoas que realmente precisam ser cuidados. Se nós formos analisar o versículo 4, ele vem nos dizer que eles ajudavam, eles não ajudavam quem precisava, né? Os pastores daquela época não ajudavam quem precisava, mas queriam o melhor para si mesmos. E a obrigação de toda a liderança de Israel era cuidar das ovelhas do Senhor. Aleluia! Muitas lideranças de hoje, agora trazendo para os nossos dias, eu quero dizer a todos que tem lideranças de hoje que se encaixam perfeitamente no mau exemplo desses pastores infiéis de Israel. A mesma missão dada por Deus para cuidar das ovelhas naquela época é a mesma missão dada aos pastores de hoje a cuidar das ovelhas do Senhor. Mas o que nós vemos é algo inverso. É de fato o desenho do passado que está hoje. Nós vemos pastores que estão cuidando de si próprio e estão deixando as ovelhas padecerem. Estão deixando as ovelhas se desgarrarem. Estão deixando as ovelhas sofrerem. Os versículos são bem claros quando eles dizem que as ovelhas estão se dispersando por falta de amor do pastor, porque o pastor não vai buscar, porque o pastor não liga para saber se a pessoa está bem, porque o pastor não leva... Tem pastores, queridos, que têm condições de ajudar com uma cesta básica, com qualquer tipo de ajuda, mas não ajuda. Eles edificam a si próprio, estão apacentando a si próprio e não ao rebanho do Senhor, como foi dito nesse texto. Aleluia! Queridos, eu quero ser bem direto em dizer algo aqui. Existe uma frase no meio das lideranças de hoje, existe uma frase a qual eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, o nosso Deus não se agrada. Existe uma frase que paira no meio das igrejas e das lideranças,
que desagrada o coração de Deus. A frase é essa: as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Queridos, deixa eu ser bem claro para as lideranças. As ovelhas são do Senhor. A missão foi dada de cuidar das ovelhas. As ovelhas são do Senhor. O que nós vemos hoje é que pastores chegam a brigar com outras lideranças e chegam a dizer que pastores roubam as ovelhas umas das outras. Isso é triste, isso é chato, desagrada o coração de Deus. Primeiro que porque as ovelhas não são nem de A e nem de B, as ovelhas são de Jesus. As ovelhas são do Senhor Jeová dos Exércitos. Essas pessoas foram simplesmente dadas a missão de cuidar das ovelhas e ainda assim não o fazem da forma que é para fazer. E ainda ficam dizendo, é a minha ovelha. Não, querido, a ovelha é do Senhor. Aleluia! Pastores de hoje brigam por ovelhas. Quer dizer que as ovelhas hoje não têm mais o livre-arbítrio? Se a pessoa for buscar, se a liderança da pessoa não estiver cuidando de forma boa dela, lógico, eu vou procurar uma outra liderança. Existe uma necessidade dentro do ser humano de ser bem cuidado. E quando ela se coloca na posição de ovelha do Senhor, ela tem a livre escolha de buscar por mais conhecimento, porque nós temos sede de conhecer mais de Deus. E se a liderança que está sobre nós não consegue, nós temos o livre arbítrio de buscar mais de Deus e não morrer naquela situação. Morrer espiritualmente por falta de sabedoria das lideranças. Aleluia! Isso não existe de dizer que a ovelha é de A ou de B, porque as ovelhas são do Senhor Jesus. O versículo 34, o capítulo 34 de Ezequiel, ele deixa bem claro de quem realmente são as ovelhas. Então não precisa liderança nenhuma ficar brigando por causa de ovelha, porque as ovelhas são do Senhor Jesus. Aleluia! Os pastores, oh glória! E os pastores que hoje lideram muitas igrejas, eles têm esse modo de pensar. Porém, todavia, nós não temos que julgar, nós temos que orar. A missão do crente é orar, não julgar. Já quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo apologia para ninguém se levantar contra a liderança. Mas eu quero dizer que esse capítulo 34 de Ezequiel, ele vem deixar bem claro, principalmente nos versículos que seguem a partir do 10, que o próprio Deus, ele se envolve na situação. Quando ele vê que a sua igreja não está sendo bem cuidada, quando ele vê que as suas ovelhas estão sofrendo, o próprio Deus se envolve na situação. Aleluia! Muitos pastores hoje ficam bravos porque os seus congregados, eles estão indo para outra congregação. Mas, meu querido, a pessoa tem o livre-arbítrio para procurar buscar mais de Deus. Aleluia! Oh glória! Os pastores
apacentam somente a eles mesmos, assim como foi no passado. Existem muitos exemplos, maus exemplos de lideranças que só querem o bom para eles, que só querem a gordura, que só querem a melhor lã, enquanto as ovelhas estão padecendo. Aleluia! Mas o que me alegra no meio de tudo isso é saber que Deus está vendo tudo. Deus está vendo a forma em que as suas ovelhas estão sendo cuidadas aqui nessa terra. Não passa nada, querido, não passa nada desapercebido. Deus está vendo a forma com que suas ovelhas estão sendo cuidadas aqui na terra. E segundo o versículo 10, parte B, vem nos dizer exatamente o que eu falei agora há pouco, que o próprio Deus, Ele vai livrar as suas ovelhas das mãos desse tipo de liderança. E não adianta ficar bravo, porque o Espírito Santo de Deus, ele só exorta aqueles que Deus ama. Então, queridos, se você se encaixa nesse tipo de liderança, seja grato a Deus, porque Ele está te exortando nessa noite a cuidar melhor das ovelhas do Senhor. Aleluia! Porque as ovelhas necessitam ser bem cuidadas. Ô glória, eu quero ler o versículo 10 com os irmãos, que nos diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra, aleluia, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas das mãos dele. Ou seja, de que forma Deus vai demandar essas ovelhas das mãos dessas pessoas que não cuidam bem das ovelhas? De que forma? Deus deu o livre arbítrio. Então, dessa forma, Deus está agora tomando das mãos desse tipo de liderança as suas ovelhas, e agora vai direcionar essas ovelhas a outro líder que cuide bem delas, a um líder que vai dar amor, a um líder que vai cuidar de forma especial, a um líder que vai dar a atenção que a pessoa merece. Ei, queridos, não existe isso de dizer não vou buscar para o culto porque vai acabar a gasolina do meu veículo. Ei, isso aí não é cuidar da ovelha direito. Isso daí, sabe o que é? É apacentar a si mesmo. Ei, abra os olhos, desperta, porque Deus está exortando as lideranças nessa noite. Oh, glória! Eu quero declarar que eu estou totalmente debaixo da graça do Senhor. E eu estou te dizendo nessa noite, olhe pelas suas ovelhas. Olhe por aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, de forma amorosa. As pessoas precisam de amor. Os pastores designados nessa terra tem que cuidar com amor das ovelhas do Senhor. Aleluia! Continuando a leitura, olha só o que Deus diz. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da boca. Olha só. Livrarei as minhas ovelhas da boca deles, e lhes não servirão mais de pasto. Olha o que Deus está dizendo nesse versículo. Agora, quando a pessoa decide, porque já conseguiu visualizar que a sua liderança não está cuidando dele,
de forma que é para cuidar, da forma que é para cuidar, agora a pessoa decide dentro do seu coração e já orou a Deus pedindo direção e agora buscou uma outra liderança ao qual vai lhe servir, vai cuidar de você. E aí, esses pastores que não conseguiram cuidar das ovelhas, agora vão usar a sua boca para tentar amaldiçoar essas pessoas. A palavra é forte, queridos. A palavra é forte, mas é real. Há pessoas que não aceitam, que não cuidaram bem e agora não aceitam que o seu congregado vá para outra igreja. E agora começam a amaldiçoar a vida dessas ovelhas. Mas ei, eu tenho algo de Deus para dizer nessa noite. A ovelha não é sua, oh glória. E o próprio Deus vai cuidar das suas ovelhas, arrancando ela das mãos dessas pessoas. Ei, abre teus olhos. Não seja como liderança daquele povo de Israel que desagradou a Deus, que olhou só para si. Cuide das ovelhas do Senhor com amor, querido. Deus, Ele te designou para cuidar com amor das ovelhas. Não amaldiçoa, porque o próprio Deus está dizendo aqui que Ele vai livrar as suas ovelhas da boca de pessoas assim. Então, querido, não adianta orar para que Deus venha fazer algo, porque eu conheço pessoas que oram para que Deus coloque no leito, porque não ficou na igreja. Ei, pelo amor de Jesus Cristo, as ovelhas são do Senhor. E quem cuida delas é o próprio Deus. Então, quando pessoas resolverem no coração que agora querem congregar em outro lugar, querido, entenda, é o próprio Deus colocando no coração dela que agora ela tem que sair daquele lugar. Então, a sua missão é orar e abençoar essa vida, para que ela venha realmente encontrar aquilo que ela está buscando, que é mais de Deus, que é mais de Deus. O ser humano, ele tem necessidade de buscar mais de Deus, e Deus, ele faz acontecer. Se na congregação que essa pessoa está, ela não está conseguindo algo a mais de Deus para a vida dela, Deus toca agora no coração dela e ela vai buscar em outra congregação. E ainda assim eu te digo que se na outra congregação ela não conseguir, Deus vai tocar de novo. Eu vou repetir, eu não estou fazendo apologia a pessoas para se rebelarem contra lideranças, mas eu estou dizendo nessa noite que pessoas que estão na posição de ovelha são cuidadas pelo próprio Deus. Então não adianta querer segurar à força as ovelhas. Não adianta segurar na congregação com orações contrárias. Não adianta usar a tua boca para amaldiçoar a pessoa que está saindo. A pessoa tem que sair debaixo da tua bênção para agora encontrar o melhor de Deus na vida dela. Aleluia! Ei, deixa eu te dizer uma coisa, só para finalizar. As lideranças de hoje, elas têm que olhar para os exemplos do passado e fazer exatamente o contrário daquele povo, aqueles líderes que foram infiéis, porque cuidavam de si mesmos. E o que nós vemos nos nossos dias hoje é que exatamente isso acontece. Os líderes só querem cuidar de si mesmos. Eu não vou estar falando demais se eu dizer que as lideranças de hoje querem os melhores carros, querem as melhores casas, e o congregado tem que estar na bicicletinha, caindo a corrente,
O congregado tem que estar morando debaixo da lona? Não, 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 não. Ei, não é errado a pessoa prosperar, porque o melhor dessa terra é nosso, por direito de criação. Somos filhos do dono do ouro e da prata. Mas se as ovelhas forem bem cuidadas, elas vão prosperar juntamente com a sua liderança. Aleluia! O líder que é próspero vai fazer a sua igreja toda também ser próspera. Agora, só para finalizar, eu tenho um conselho para dar para as pessoas que estão na posição de ovelha. Aleluia! Para você que está na posição de ovelha, querido, escute o que eu vou lhe falar. Não fique triste. Não fique triste porque o seu pastor não está cuidando direito de você. Não fique triste porque o seu pastor não liga para você e pergunta se tem alguém doente na sua casa, se tem algo para você almoçar no outro dia. Para você que está na posição de ovelha, voltando que a internet caiu aqui, queridos, mas já restabeleci a conexão. Então, só voltando ao fio da meada, você que está na posição de congregado, na posição de ovelha, ei, não fique triste se o seu pastor não está cuidando direito de você. Você não é ovelha dele, você é ovelha do Senhor Jesus, o próprio. Não ligue, não fique triste, não entre em depressão se o teu pastor não te liga para saber se você tem algo para almoçar. Não fique triste se a tua liderança não se preocupa se há alguém doente em sua casa que precisa de um apoio com o veículo dele para levar alguém para o médico ou algo parecido. Não se preocupe, querido. O próprio Deus vai te arrancar das mãos dessa liderança. E todas as vezes que eu falo esse tipo de coisa, eu quero enfatizar que eu não estou fazendo apologia para ninguém se rebelar contra lideranças. Eu estou dizendo para as pessoas não se preocuparem, porque é o próprio Deus que cuida de cada um de nós. Aleluia! É o próprio Deus que toma conta, querido. Enquanto as lideranças que não sabem cuidar das ovelhas estão apacentando a eles mesmos, muitas das vezes estão edificando somente a sua casa, o próprio Deus cuida de você. Enquanto você está sofrendo, mas está chorando, está orando, está jejuando, Deus vai lá dentro da tua casa e enche a tua geladeira com bênção. Deus vai lá na tua casa e sara aquela pessoa que está enferma. Deus vai lá no meio da tua parentela e liberta aquelas pessoas que estão cativas. Então, não se entristeça quando você não estiver conseguindo absorver da sua liderança aquilo que é para absorver. Não se entristeça, o próprio Deus está cuidando de você. Aleluia! E Ele mesmo vai te tirar das garras desse tipo de liderança. Aleluia! O versículo 14 diz que em bons pastores colocará, ou seja, Deus agora vai te tirar dessa liderança, querido, e agora vai te colocar em um local onde realmente você vai ser cuidado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Vamos ler o versículo 14, só para finalizar. Olha o que diz aqui. Vamos ler do 13. E as tirarei dos povos e as farei vir aos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra.
O 14 diz assim: em bons pastos as apacentarei. Aleluia! E nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ou seja, hoje você pode estar passando por dificuldade, por falta de liderança, querido. Mas o próprio Deus vai te colocar em um lugar bom, em bom pasto, onde você vai ser nutrido com a palavra do Senhor e onde você vai crescer debaixo da graça do Senhor. É por isso que eu quero te dizer de novo, é o próprio Deus que vai cuidar de você. Não se preocupe se a sua liderança não cuida direito de você. É o teu próprio Deus, porque você não é ovelha do homem, você é ovelha do próprio Deus, de Jeová dos Exércitos. Agora, só para finalizar, querido, os pastores, eu tenho algo a dizer para vocês. Queridos, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não queria que ninguém se encaixasse nisso, mas é o que mais a gente vê. São lideranças que não cuidam direito das ovelhas do Senhor. E eu tenho um conselho. Pessoas vão me criticar nesse vídeo. Pessoas vão chegar no meu PV, no meu chat, vão me criticar de forma severa. Porque vão dizer que eu não sou ninguém para aconselhar. Porque eu era isso, eu era aquilo. Mas Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus, Ele usa as coisas loucas dessa vida para confundir aqueles que pensam que são. Aleluia! Então, a esse tipo de liderança eu tenho algo de Deus a dizer. Aos pastores, se você não está sabendo liderar, se você não está sabendo cuidar da ovelha do Senhor, tenha isso em mente, a ovelha não é sua, a ovelha é do Senhor Jesus. Tenha isso em mente. Se você não está sabendo cuidar, se você não está sabendo liderar, primeiro, tome uma decisão. Seja um bom liderado. Porque para a pessoa liderar, ela tem que primeiramente ser um bom liderado. E daí, agora ela vai começar a praticar aquilo que ela aprendeu sendo liderada. Então, pastores, líderes, se vocês não estão sabendo liderar, dobrem seus joelhos diante de Deus e coloquem a situação diante de Deus e digam: Senhor, me coloque na posição de liderado e me ensina a liderar o teu rebanho. Me ensina a demonstrar mais amor pelas tuas ovelhas. Eu tenho um conselho, querido: pare de dizer que a ovelha é sua. A ovelha é do Senhor Jesus. E se você não está sabendo liderar, então seja um liderado exemplar. Porque um dia Deus te levanta como um grande líder, ao qual realmente Ele quer fazer uma grande obra através da tua vida. Amém, queridos? Eu espero, sinceramente, que essas palavras tenham chegado a pessoas que realmente necessitam, a pessoas que realmente precisam demonstrar amor pelas ovelhas. E o que a gente aprende nesses versículos do capítulo 34 de Ezequiel, a principal lição que nós vamos aprender disso aqui é que as ovelhas são do Senhor. E se você não conseguir liderar as ovelhas do Senhor, o próprio Deus vai entrar na situação e vai cuidar das ovelhas dele. Amém, queridos? Meus irmãos, o fundo musical descarregou.
mas eu creio que a palavra chegou aonde tinha que chegar. Eu já estou preparado para as críticas, porque vem, mas eu creio que tudo foi dito debaixo da graça do Senhor, não tenho dúvidas, e eu sei que a palavra, a verdadeira palavra, muitas das vezes, ela vai confrontar, mas ela tem que ser dita. Então que aqueles que ouviram e ainda vão assistir, que se encaixaram nesse mau exemplo de liderança, que eles venham realmente a entender que é o Espírito Santo de Deus exortando vocês. E não interessa quem eu fui, quem eu deixei de ser, o que interessa é que vocês entendam que o próprio Deus quer falar com cada um nessa noite. Amém, queridos? Assim eu me despeço, agradeço a todos, em nome de Jesus. A palavra foi lida, Jesus está voltando, ainda há tempo de fazer o retorno, ainda há tempo, porque a palavra nos diz: arrependei-vos. O ministério todo de Jesus foi ele dizendo: arrependei-vos. As lideranças sábias de hoje pregam o arrependimento. Então, queridos, ainda dá tempo. Jesus está voltando, mas ainda dá tempo. Amém? Que todos fiquem na santa e gloriosa paz de Jesus Cristo. Muito obrigado a cada um que ficou até agora com a gente. E que a palavra, ela foi dita, e eu creio que a palavra de Deus, ela nunca volta sem resultado. Assim diz a sua palavra. Oh, glória. Então, meus queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de forma sobrenatural. E que o Senhor realmente venha a ser o centro de tudo. Tem pessoas que olham para mim hoje e dizem: mas como pode? Ele está do jeito que ele está hoje. Mas eu vou te dizer, dentro do contexto, dentro disso que foi dito hoje, eu vou te dizer algo. Sabe por que a vida de pessoas que nem eu muda? Porque o próprio Deus cuida de cada um de nós. E ainda que as nossas lideranças não saibam cuidar de nós, o próprio Deus entra na batalha e não te deixa morrer. Ele mesmo vai te arrancar da situação e vai te colocar em um pasto onde você realmente será nutrido com as coisas de Deus. Cuidado por lideranças que realmente têm comprometimento em cuidar das ovelhas do Senhor. Amém, queridos? Assim eu me despeço. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.